Graça e paz a todos, queridos. Eu sou o evangelista Patrick e, como sempre, quero falar algo da parte de Deus para vocês. Mais uma palavra, mais um dia de glória na presença de Deus. Quero ler hoje, no dia de hoje, a passagem de Atos dos Apóstolos. É uma passagem muito conhecida por todos, mas de repente quero pregar de uma forma que você nunca deve ter ouvido essa forma de pregar. Então diz assim o texto, né? O cabeçalho do texto diz: Pedro cura um mendigo aleijado. Certo dia, em Atos dos Apóstolos 3, tá? Vamos lá, vai acompanhando aí. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado todos os dias. Ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhe dinheiro. Pedro e João, se voltando para ele, olha para nós, disse Pedro. E o homem fixou o olhar para eles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: Não tenho ouro e nem prata, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foi curado e fortalecido. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saindo e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Aleluia. Eu quero dizer para você que eu tenho duas questões aqui. Uma, esse rapaz, ele estava todo dia pedindo. O propósito dele de estar ali não era ser curado. O propósito dele de estar ali era pedir esmolas. Agora eu queria que você entendesse uma coisa. Todos os dias ele ia para ali. A vida dele não mudava. Por quê? Porque ele voltava. Certo? Mas haviam pessoas que diziam que estavam ajudando ele. Aonde eu quero que você ressalte, você entenda que existem pessoas que no meio da nossa caminhada a gente pensa que está ajudando a gente, mas não está ajudando. E eu vou te explicar por que não está ajudando. Porque alguém levava ele, certo? Pensa comigo, ele ia lá para ganhar dinheiro, né? Ele conseguia dinheiro, com certeza. Mas você acha que essas pessoas que ajudavam ele, é onde eu quero que você entenda que não ajudavam, que ele pensava que ajudava,
porque não fazia diferença na vida dele nenhuma, com certeza você acha que não pediam um dinheiro para ele? Na vida delas ele fazia diferença, mas pro mendigo, na vida dele, eles não faziam diferença. Por quê? Porque eles não tinham essa atitude por livre e espontânea vontade de todos os dias carregar ele para lá. Ah, evangelista, mas a Bíblia não diz que eles pegavam dinheiro. Ah, mas eu posso conjecturar, porque a Bíblia está me deixando um espaço para eu ter essa interpretação. De que muitas das vezes tem pessoas que querem te levar para ali e dizem que estão te beneficiando, mas elas querem dinheiro. Ou elas estão ali te levando porque elas estão pensando em ganhar algo, ou tem uma recompensa, ou para elas como eu posso dizer, vai haver algum benefício, porque senão não te levavam ali. Às vezes não é dinheiro, às vezes para elas te levarem ali, há algum benefício, alguma coisa boa elas vão ter. Às vezes não é dinheiro, mas vamos dar um exemplo. Se eu passar com aquela pessoa ali, vamos ver que aquela pessoa ali tem um álibi. Estou dando um exemplo, mas enfim, vamos para o mendigo. Um mendigo todo dia ia para aquele lugar. Se você vai e volta para aquele lugar e não há diferença na sua vida nenhuma, então quer dizer que você está indo sem propósito. Porque ele não teve o propósito de ser curado. Ele tinha o propósito de ganhar dinheiro e pagar alguém para estar sempre levando ele. Alguém estava ganhando para poder levar ele. Ele estava ganhando porque ele se esforçava ali todos os dias. Por quê? Vamos lá para a história também. Ele ganhava oferta, porque as pessoas já sabiam que havia aquele fluxo de pessoas naquele horário para ir para a igreja. Então ele se colocava ali naquela calçada da igreja para estar pedindo para aquelas pessoas ali certas aquela esmola. Então pensa direitinho. Quando acontece um milagre na nossa vida, às vezes você fala assim, pô, eu fui para ali com aquele pensamento e cheguei em casa com a minha vitória. Mas só que eu cheguei ali com aquele pensamento, só que Deus me direcionou para aquele local para que eu ganhasse a minha vitória. A minha intenção foi uma, mas a intenção de Deus foi outra, porque os pensamentos do Senhor são melhores do que o nosso, e são mais à frente do que a gente. Ele é o próprio Criador, e Ele sabe muito bem o que é melhor para mim e para você. Mas vamos lá. Quando ele viu aqueles homens de Deus vindo, ele falou, ó, mais um que eu vou pedir. E aqueles homens cheios do Espírito Santo, agora você vai entender mais um detalhe dessa passagem. Quando você está humilhado, você geralmente está onde? Embaixo. Quando você está embaixo, você olha para cima. E quando você olha para cima, a Bíblia diz no Salmo de número 121, diz o que? Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Certo? E quando você olha para o alto e você pede socorro, ele pediu para quem? Para um homem de Deus cheio do Espírito Santo, né? Então, pediu para um homem de Deus. E esse homem de Deus cheio do Espírito Santo fez o quê? Abaixou, fez assim, ó. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados ao ouvir nosso clamor, nem os braços
vou te provar também dentro da Bíblia, porque isso está na Bíblia que eu estou te falando, mas no Salmo de número 40, diz assim: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, né? Se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me, aí ó, a mão de Deus foi lá embaixo, tirou-me do lamaçal do pecado, firmou os meus pés sobre uma rocha. Olha só, Deus, Salmo 40, Salmo de Davi, em oração, ele fala que Deus se inclinou para ele, ouviu o clamor dele e estendeu os braços e tirou ele do lamaçal do pecado. Então, quando você está embaixo, você olha para cima e lembra que tem alguém que pode te ajudar. E assim acontece na minha e na sua vida. E a gente, no momento extremo, a gente lembra de Deus. Eu sei que Deus, ele é misericordioso, porque muitas das vezes a gente só pensa em Deus no último momento. Mas ele ouve o nosso clamor, ele ouviu o nosso pedido de socorro. Foi assim que aconteceu. E aquele homem não estava ali pedindo um clamor de uma cura. Quero que você entenda isso. Ele foi pedir para aqueles homens de Deus esmola. Muitas das vezes a gente vai para um lugar, como eu falei, a gente vai para um lugar, a gente vai fazer uma coisa, a gente tem uma intenção e Deus dá algo melhor para a gente, algo acima daquilo que a gente necessita, algo acima daquilo que a gente precisa, porque a gente pensa em uma coisa e Deus dá outra, que é muito melhor e muito mais agradável, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Deus deu a cura a ele. Você tem noção? Então todos os dias aquele homem ia e voltava, e a vida dele não mudava. Ele ia e voltava, e a vida dele não mudava. E todos os dias ele ia lá pedir esmola, e todos os dias ele ia lá e dava dinheiro para aquelas pessoas levarem ele, certamente. E a vida dele não mudava. Mas no dia que ele viu aqueles homens de Deus, que ele foi pedir esmola, eles disseram: não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho de melhor eu te dou. E é isso que eu estou dando para você aqui, nesse vídeo de YouTube, a palavra de Deus. Então curta, compartilhe, para que essa mensagem chegue a outras pessoas e elas venham entender que muitas das vezes elas estão indo e voltando sem propósito, não acontece nada na vida delas. Mas se elas se voltarem para Deus, vai haver uma história escrita, vai haver uma cura, vai haver uma libertação, porque Deus, ele é maravilhoso. Ah, mas eu não quero evangelista ser cristão, mas eu gosto de ouvir a palavra de Deus, então fica aqui nesse canal. Eu prometo que todos os dias eu vou estar falando a mensagem de Deus. Não vai ser só reflexões, mas vai ser a palavra de Deus para minha e para sua vida. Então entenda, se você tiver um propósito com Deus, Deus sim traz a cura, traz a libertação para a sua vida, assim como traz para mim, traz para a sua. Então aqui eu sou o evangelista Patrick, te dou a paz de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos.